Boa tarde, quinta-feira, 25 de abril. O Senado agora está começando. Alguns comemoraram, outros reclamaram, mas no final só resta aos senadores esperar. A liminar do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a votação no Senado do projeto que dificulta a criação de novos partidos, causou reações variadas nos governistas e na oposição. A liminar do ministro Gilmar Mendes ampliou a polêmica entre os senadores. A decisão suspendeu a votação do projeto de lei que impede parlamentares de levar o tempo de propaganda política e recursos do fundo partidário ao mudar de legenda. O Supremo interferir para impedir o Congresso Nacional de discutir uma matéria, sem saber se ela vai ser aprovada ou não, se ela vai ser rejeitada ou não, é um absurdo total. Acho que a decisão do ministro foi adequada, foi pertinente, veio num bom momento, impedindo que o Congresso Nacional pudesse avançar e cometer uma violência contra a democracia brasileira. Na liminar, Gilmar Mendes criticou a extrema velocidade na tramitação da proposta no Congresso. Também alegou que o projeto é uma tentativa casuística de alterar as regras para a criação de partidos, o que prejudica as minorias políticas e a democracia. Essa tese deveria prevalecer sem estabelecer um peso e duas medidas. Foi bom para o PSD, mas não pode ser bom para outros partidos. Foi bom porque atendia o interesse do governo, agora não presta mais porque não atende os interesses do governo. Isso não é verdade. Primeiro porque esse projeto existe desde 2011. E, na verdade, o que nós estamos querendo é moralizar a política aqui no Brasil. Nós temos agora um verdadeiro leilão de parlamentares, leilão de partidos, o que faz com que nós tenhamos uma mercantilização da eleição que é inaceitável. A decisão do ministro Gilmar Mendes foi divulgada na noite de ontem, logo após o Senado derrubar o pedido de urgência para a votação do projeto por falta de quórum. A liminar responde ao mandado de segurança do senador Rodrigo Hollenberg, que pede o arquivamento do projeto de lei. Nós preservamos a igualdade de direitos entre os partidos e não teremos partidos de primeira qualidade e de segunda qualidade, nem parlamentares de primeira qualidade e de segunda qualidade. É uma vitória da democracia brasileira dada pelo Supremo Tribunal Federal. Marina Silva, que tenta criar o partido da Rede Solidária, comemorou a liminar. Com certeza o Supremo tomou a decisão correta para evitar esse casuísmo e agora tudo ficará suspenso até que o Supremo possa avaliar no mérito da questão pelo Pleno do Supremo. Acho que a decisão é bem fundada, a petição do senador Hollenberg tem todo o fundamento, né? E eu acho que o Supremo vai confirmar. Se for o caso, o Senado pode agregar informações que possam melhorar a condição de votação do processo. Esse é um ponto que a área jurídica do Senado tem que avaliar. Foi transferida para a próxima terça-feira a apresentação do relatório da medida provisória que prevê a compensação de estados e municípios que vão perder com a redução das alíquotas do ICMS. A comissão mista que analisa a MP 599 de 2012 chegou a se reunir nessa manhã, mas os parlamentares decidiram adiar o debate. Eles preferem aguardar a votação das emendas apresentadas ao projeto de reforma do ICMS na Comissão de Assuntos Econômicos. O texto principal da reforma foi aprovado ontem no colegiado, mas possíveis mudanças no projeto podem afetar a medida provisória. Nesta quinta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que permite maior controle sobre o andamento de obras públicas federais. O projeto, relatado pelo senador Pedro Tax, prevê a criação de um cadastro único, informatizado, de todas as obras em andamento. A intenção é melhorar os instrumentos de gestão dos projetos custeados com recursos da União. De acordo com o texto, o cadastro deverá trazer todos os dados técnicos sobre a obra, além dos valores envolvidos, e as informações deverão estar abertas à consulta pública. É um mecanismo que auxilia no combate à corrupção, para que nós possamos controlar as obras inacabadas e auxiliar o Tribunal de Contas nesta sua missão. O projeto que centraliza as informações sobre obras públicas também já foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia e ainda vai ser analisado nas comissões de Infraestrutura e de Assuntos Econômicos.
os obstáculos para a adoção de crianças no país e a análise de novos embaixadores brasileiros na África e Caribe, assuntos discutidos em outras comissões do Senado. A Comissão de Relações Exteriores sabatinou os diplomatas Júlio Glinternick Bitelli, indicado pela presidência para o cargo de embaixador do Brasil na Tunísia, e Douglas Vanderlei de Vasconcelos, indicado para a embaixada da Federação de São Cristóvão e Neves. Os nomes seguem agora para aprovação em plenário. A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto de lei que insere no Estatuto da Criança e do Adolescente a obrigatoriedade de executar ações voltadas à promoção da alimentação saudável. O texto segue para a Comissão de Assuntos Sociais para decisão terminativa. Também foi aprovado requerimento para a realização de audiência pública para debater com representantes do governo, Unicef e ONGs assistenciais os entraves legais para a adoção de crianças. O entrave maior é burocrático. Essa é a principal dificuldade. Muitas vezes essa burocracia vem até do próprio Poder Judiciário, que cria morosidade no andamento do processo. Sabemos de que crianças pequenas ou mesmo crianças de idade maiores que estão no processo de adoção têm dificuldades de encontrar uma família e nós precisamos criar as condições necessárias para facilitar o processo de adoção. A audiência sobre a adoção de crianças ainda não tem data marcada. A comissão mista que analisa a medida provisória 608 de 2013 fez hoje uma audiência pública com representantes do governo e de bancos. A medida provisória ajusta o sistema financeiro a novas regras internacionais. Garantir que os bancos sejam mais seguros para os clientes e que tenham recursos próprios para enfrentar situações de crise. Esses são os objetivos da medida provisória 608, que coloca em prática um conjunto de novas regras, conhecidas como Basileia III. Elas fazem parte de um acerto global para regular o capital e a liquidez no setor bancário. Visa reduzir tempestivamente as obrigações da instituição financeira, de forma a permitir a sua recuperação ou reduzir as perdas dos depositantes no caso de liquidação, sem que recursos externos à entidade, inclusive governamentais, sejam necessários. Segundo as regras de Basileia 1 e 2, os bancos podiam contabilizar como parte do seu capital ativos intangíveis, por exemplo, o valor da marca do banco. Mas é lógico que o valor da marca diminui se o banco entra em dificuldade e se o banco vai à falência, o valor da marca possivelmente desaparece. Então, Basileia III chegou e disse, olha, isso aqui não pode mais constar do patrimônio do banco, tem que tirar, porque é uma parte do capital que não está disponível para absorver perdas na hora em que a perda acontece. As novas regras atingem 63 bilhões de reais em créditos tributários. O que nós estamos propondo é uma mudança no tratamento desses créditos tributários, de forma a fortalecer a estrutura de capital de instituições financeiras e mitigar os impactos econômicos e financeiros da implementação de Basileia III no Brasil. Para os bancos brasileiros, eles terão até condições, quando fizerem captações lá fora, eles terão mais condições de competição e conseguir taxas mais baixas do que conseguem hoje. Uma economia saudável tem que ter, obrigatoriamente, um sistema financeiro saudável e sólido, e é exatamente isso que nós pretendemos quando da apresentação do nosso relatório da medida provisória 608. A comissão de juristas encarregada de apresentar um anteprojeto de reforma das leis sobre mediação e arbitragem apresenta amanhã o plano de trabalho. A arbitragem é uma forma de garantir a solução rápida e eficaz de conflitos sem a necessidade de recurso ao Poder Judiciário. O grupo deverá concluir o trabalho em 180 dias. A arbitragem é a busca de uma solução para cobranças e pendências patrimoniais sem a necessidade de recorrer à justiça. Os interessados escolhem o árbitro e podem resolver as disputas com menos custo e mais agilidade. Vantagens que têm atraído os brasileiros. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, os valores movimentados pela arbitragem cresceram 185% entre 2008 e 2009. A arbitragem ela é a justiça privada. Ela visa objetivamente assegurar às partes uma solução de um julgamento nos seus direitos disponíveis, ou seja, aqueles direitos que as partes podem fazer concessões.
diferentemente da justiça pública, que muitas vezes vai julgar os direitos que são irrenunciáveis. A lei de arbitragem está em vigor há 15 anos. Agora, uma comissão de juristas vai elaborar um anteprojeto para atualizar a legislação. Eles também devem acrescentar a mediação à legislação brasileira. Enquanto na arbitragem a decisão do árbitro é imposta às partes, pela mediação elas procuram chegar a um consenso com a ajuda de um mediador. Uma prática hoje de muito sucesso no mundo todo, mas ainda não conseguimos decolar no país, justamente por falta de uma lei específica sobre o tema. A comissão vai debater se cria-se essa regulação, como será a forma de mediar. Valdemir Haas começou a usar a arbitragem para resolver pendências com clientes e fornecedores há 5 anos. Gostou tanto da experiência que acabou fazendo um curso de árbitro. No meio empresarial, ninguém quer ficar demandando a vida inteira, não. Isso é ruim para as empresas. A empresa quer se livrar logo, às vezes tem um desacordo comercial, alguma coisa. Na arbitragem, a gente tem muita facilidade de fazer acordo, quer dizer, não é imposto para ninguém, não. A pessoa tem consciência que ele não está certo e ele acaba concordando que não está certo. Eu creio que é possível ampliarmos para conflitos em outras áreas, na área trabalhista também, e até ousar pequenos conflitos, pequeníssimos conflitos na área penal, ao invés de ir para a demanda judicial, pudesse ser resolvido na arbitragem. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Boa tarde e até amanhã.